Real Time está de volta, mostrando que o BRICS, o grupo de países fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deve continuar sendo um bloco central nas discussões globais em 2025. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado é o Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais e também CEO da American Consulting. Bom dia, Igor. Seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você analisasse o BRICS no ano de 2024. A Rússia aí nesse estado bem difícil, né, com as relações internacionais por causa da guerra na Ucrânia. A China num momento em que a economia não cresce mais como antes. E também o Brasil enfrentando algum problema aí na economia, com a questão do déficit fiscal, com a questão do dólar subindo, situação mais ou menos parecida com a da África do Sul. O que você avalia sobre o ano de 2024 para o BRICS? Olha, o ano de 2024 para o BRICS foi um ano de muitas transformações, né? Primeiro, o fato de que o bloco tinha na sua ideia inicial, o ponto de serem nações com aproximadamente capacidades de crescimento muito grande, né? Brasil, Rússia, Índia e China, que basicamente representavam a indústria, as energias, os serviços e a parte de alimentação do mundo inteiro, e que tinham um forte apelo de crescimento. Quando a gente viu ao longo dos anos, Índia e China se destacaram, Rússia e Brasil ficaram para trás, mas os objetivos do bloco, que inicialmente seriam convergentes, eles se tornaram divergentes, né? A gente viu um avanço muito grande da China do ponto de vista de operações comerciais, expansão de Rota da Seda. A própria Rússia avançou em questões de avanço imperialista do ponto de vista territorial, a gente está vendo isso com a guerra da Ucrânia, e o ponto que eles avançaram, esses dois países, foi na expansão do bloco, visando, obviamente, um avanço dos objetivos geopolíticos. Então, a entrada de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Irã, o próprio Egito, mostram países que estão muito mais alinhados com os objetivos geopolíticos da China e da Rússia do que, de fato, com objetivos de avanço puramente econômico. A grande diferença é que, há 5 anos atrás, o bloco representava um avanço de nações emergentes econômicas, e hoje é um bloco liderado nitidamente pela China com objetivos geopolíticos. E a gente está falando de um bloco que, apesar de ser informal, a gente não tem secretariado, a gente não tem um comitê executivo, né? Ele tem aproximadamente metade do planeta, do ponto de vista de pessoas, e 25% do PIB global. Então, tem uma referência, tem uma importância geopolítica. O grande questionamento, e aí é onde as nações, principalmente nações europeias e o chamado no mundo ocidental critica, e também é uma crítica válida, é que esses países eles não têm objetivos em comum. E a falta de objetivos em comum torna complexo dizer que eles vão conseguir ter uma importância como o G7, que de fato tem objetivos em comum. Mas, de fato, a importância geopolítica desses países não pode ser diminuída, eles têm importância de diversos aspectos. Agora, o grande questionamento é se o bloco vai conseguir os seus objetivos, que fazem um contraponto ao Ocidente. Por exemplo, a substituição do dólar, isso foi uma bandeira colocada até mesmo pelo presidente Lula. Acho que isso não está tendo mais nem convergência por causa das ameaças do presidente Donald Trump. E o fato de que a Rússia tem sanções internacionais que são obedecidas até mesmo por países dos BRICS, torna mais difícil com que objetivos reais sejam tocados pelo bloco como um todo. No meu ponto de vista, os BRICS eles são um contraponto, sim, às grandes potências ocidentais, mas cada um tem sua própria agenda que, através dos BRICS, tenta torná-la realidade. Agora, como é que você vê essa questão da ameaça feita pelo Trump aí, né? A gente sabe que uma moeda comum entre os BRICS é uma coisa bem difícil de acontecer, né? Não é uma coisa muito factível. Mas pode haver, sim, outros mecanismos aí de ignorar, vamos dizer assim, deixar de fora essa triangulação com os Estados Unidos para poder fazer comércio, né? O Trump, ele teria capacidade de realmente
impor sanções que fizessem sentido aos BRICS? Porque se os Estados Unidos começarem a colocar sanção contra a China, Brasil, Rússia, daqui a pouco não fazem negócio com quase ninguém, né? Olha, eu não acredito que as sanções elas são de fato um uso efetivo, um instrumento capaz de brecar uma tentativa dos BRICS de utilizar o dólar. Eu acho que é uma situação bem mais complexa do que política, porque quando a gente está falando de uso de dólar, a gente está falando da confiança dos agentes econômicos, não só dos governos, na utilização de moedas, né? E o que os BRICS hoje não têm é uma credibilidade internacional a ponto de segurarem uma moeda própria, né? A China, pela maior potência que seja econômica, não tem a liberalização do fluxo de capitais. Então, você pode botar seu dinheiro e não necessariamente retirá-la. A Rússia tem uma volatilidade enorme por causa das sanções. A própria Índia já teve defaults ao longo da sua história. O Brasil nem se fala. Então, quando a gente pega todos os países dos BRICS, o grande questionamento é qual de nós, se a gente estiver falando internamente, tem a confiança histórica de que as empresas do mundo vão usar uma moeda emitida pelo nosso lastro. Não tem. Hoje, o único país que, de fato, tem essa confiança de que não deixou de pagar suas dívidas e que é uma reserva de valor que se valoriza ao longo do tempo, mesmo com déficits orçamentários, é os Estados Unidos. Então, acho que muito mais complexo do que sanções para impedir isso é o fato de que não há uma confiança generalizada do planeta nessas nações a ponto das pessoas abandonarem o dólar. E enquanto não houver uma outra opção tão confiante quanto o governo americano, o dólar vai continuar sendo a grande moeda mundial. O BRICS surgiu como uma tentativa de unir os países emergentes, né, que estavam em grande crescimento aí, para fazer um contraponto aos países do chamado Ocidente, Estados Unidos, Europa, Japão, Ocidente, vamos dizer assim, ideológico, né? Agora, a gente percebeu que nos últimos tempos, a China teve uma influência crescente nesse grupo aí, a Rússia também, trouxeram aliados importantes dos dois países, como o Irã, a China costurou também a chegada da Arábia Saudita. De repente, esse grupo foi adquirindo aí, não um grupo para fazer contraponto, mas um grupo que chegou a ameaçar países como os Estados Unidos na questão comercial. O Brasil ficou refém dessa agenda chinesa no BRICS? Olha, eu acho que o Brasil ficou um pouco à mercê da agenda chinesa, mas o BRICS também quis fazer uma opção por trazer países africanos para o bloco, trazer as duas principais potências árabes como uma maneira de expandir a sua influência. Então, acho que até isso é positivo para o Brasil, mas a gente está falando de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, mas o Brasil fica um pouco a reboque disso. Um ponto positivo é que o BRICS ele pede unanimidade dos seus agentes para poder fazer grandes decisões. E, por exemplo, a Venezuela, que é uma aliada da Rússia e da China, foi vetada. Foi vetada a pedido do Brasil, principalmente pela maneira como o governo de Nicolás Maduro vem tratando o governo Lula e não fazendo nenhum tipo de sinal e abordagem. Então, acho que o Brasil sofre uma grande influência sobre a China, mas ainda tem, sim, algum controle dentro do BRICS para impor suas próprias ideias e vontades. Agora, o bloco, ele fica instável, né? Quando ele não tem objetivos claros e comuns, e como muitas vezes eles ficam à mercê dos seus próprios problemas, a possibilidade de ter grandes ganhos internacionais fica minada. Então, esse é o meu grande questionamento. Se o bloco não tiver uma unidade de pensamento sobre aonde quer chegar, a gente cria uma limitação dos BRICS até que ponto ele pode exercer a sua influência geoeconômica. E eu tenho um questionamento se a China precisa tanto dos BRICS do que o contrário. Eu acho que os outros países que estão no bloco precisam muito mais dela do que o vice-versa. Agora, professor, para onde o senhor enxerga o BRICS se expandindo nos próximos anos? A Argentina, com o Milei, ele já deu uma esnobada, né? Eu acho que o BRICS tem como objetivo prático de aumentar sua expansão através do seu principal instrumento, que é o New Development Bank, que agora é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, e é um dos principais instrumentos. Ele é capaz de aumentar obras de infraestrutura extremamente necessárias
nos países do bloco, e agora com a entrada de países africanos e países do mundo árabe, precisam de mais infraestrutura. Então, meu objetivo, e eu acho que o objetivo dos BRICS, quando a gente faz uma análise muito crível, é fortalecer instrumentos financeiros que possam ser muito mais utilizados para nações em desenvolvimento que estão com dificuldade para acessar órgãos tradicionais, como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial. Então, a criação desses tipos de órgãos multilaterais que fazem contraponto aos órgãos que são majoritariamente dominados pelas potências ocidentais, acho que esse talvez seja o caminho mais comum, claro, que já foi experimentado, e principalmente que coloca todos os BRICS com um único objetivo e dentro das regras do jogo internacional. Tá certo. Igor Lucena, CEO da Amero Consulting, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Feliz 2025 para você. Muito obrigado, feliz 2025 a todos e continuamos aqui falando sobre essa mudança no mundo. É isso.